Nós temos liderança no lar e na família. Existem vários exemplos na Bíblia, mas ali nas Escrituras nós vamos ver um exemplo muito forte disso, que é Abraão. Abraão foi o grande patriarca que atendeu a um chamado de Deus. Olha de novo o processo de Deus para preparar Abraão para ele ser tudo o que Deus planejava. Deus chama ele lá de... Obrigado, meu Pedro. Opa, melhorou. Deus chama ele lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e ele atende o chamado. E ele se torna um grande líder para a sua família. Porque se você ler a história bíblica, tanto nas escrituras sagradas, quanto nos livros da história judaico-cristã, você vai descobrir que Abraão era idólatra. A família dele tinha uma tradição idólatra. Toda a sua parentela adorava aos deuses da além do rio. Mas o que aconteceu? Deus o chamou. E quando Deus o chamou, ele fez que nem Isaías. Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o projeto de Deus começou a se desenrolar. Então o primeiro lugar que nós precisamos ser líderes é na nossa família. É lá na sua casa que Deus começa a te preparar para tudo aquilo que Ele fará na sua vida ao longo dos anos. Agora, a própria Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que o quê? Os infiéis. E ele negou o quê? A fé. Então é na nossa casa que a gente começa a se tornar inspiração e motivação para outras pessoas se tornarem bons cristãos. Certo? O som aqui está maravilhoso, que benção. Outra coisa, nós encontramos também lá em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Nós vemos a liderança agora na igreja. Nós vemos que ele ficou mais de 3 anos ensinando aquela igreja os valores cristãos, os princípios da palavra de Deus, a ponto dele dizer assim: olha, durante o período que eu estive com vocês, eu nunca deixei de ensinar para vocês todo o conselho de Deus. Tudo quanto era a doutrina fundamental das Escrituras, Paulo ensinou para aquela igreja durante o período que ele ficou ali. Segundo os estudiosos da Bíblia, foi uma das igrejas que ele melhor pastoreou, que ele aprofundou o ensino da palavra, que foi a cidade de Éfeso. E quando ele partiu, ele disse assim: ó, com a minha partida surgirão lobos devoradores que tentarão destruir o rebanho. E ele estava falando para o presbitério da igreja, para os líderes da igreja. Ele disse: cabe a vocês inspirar, motivar, encorajar e proteger o rebanho que o Senhor lhes confiou. E essa palavra, essa fala de Paulo para aqueles líderes, vale para nós. Então você foi chamado com esse papel dado por Deus: motivar, encorajar, inspirar e proteger o rebanho de Deus dos falsos ensinadores e das falsas profecias que surgem hoje aí, que estão o quê? Totalmente contrária à palavra de Deus. Terceiro, nós vemos também uma forte liderança na Bíblia no ministério. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que esses dois homens aqui, ó, Tiago e Paulo, eles exerceram um papel fundamental na igreja cristã. Tiago, ele era o líder da igreja em Jerusalém. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que esse Tiago era irmão do Senhor Jesus, que passou a crer nele a partir do momento que ele ressuscitou. Mas esse Paulo é um cara que ele mesmo se chamou de um aborto. Ele é um cara que nasceu do Evangelho muito depois dos 12 apóstolos, mas ele não se considerava menor. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus o capacitou. Então, independente da função que você exerce na igreja, a igreja é um corpo, e como um corpo, todos os membros são importantes, independente se são os membros superiores ou os inferiores. Quem já viu uma pessoa que perde uma perna num acidente ou por causa de alguma doença? O quanto que esse membro inferior lhe faz falta? Quem já viu uma pessoa que perdeu um olho? Eu tenho um amigo meu, ele é motoboy, e ele contou de um amigo dele, motoboy também, que perdeu do meio da canela, do meio da tíbia para baixo, num acidente de moto. Ele falou que a coisa mais triste é quando ele acorda de madrugada e ele esquece que ele perdeu da canela para baixo, porque quando ele vai descer da cama, ele desce com os 2 pés, e aí ele cai. Então você vê, é um membro lá embaixo, que muita gente não dá muito valor, pensa que nem lava direito, né? Mas ele é de suma importância para a nossa vida. Assim somos nós no corpo de Cristo. Se você entender isso,
ninguém mais vai te desmotivar, ninguém mais vai te desencorajar. Você vai se tornar uma inspiração para outras pessoas. Não sei se eu já falei aqui, mas no Ministério do Belém, Assembleia dos Ministérios do Belém, onde eu congreguei muitos anos, o pastor José Alberto Bezerra da Costa, presidente da nossa convenção geral há muitos anos, hoje é o filho dele que é o presidente, ele contou para a gente que numa reunião de obreiros, que tinha um irmão já de idade, que ele limpava os bancos da igreja. Ele achava aquilo a coisa mais importante na vida dele. Só que os anos foram se passando. Quem conhece a sede do Belenzinho, lá no Conselheiro Protegido, sabe que a igreja é grande. Lá cabe hoje, o templo novo cabe 10 mil, mas o templo antigo cabe 4 mil pessoas sentadas. E ele limpava todos aqueles bancos com o maior amor. Limpava, deixava tudo perfeito para os irmãos virem e no culto se assentarem ali. O pastor foi vendo que o tempo estava passando, ele já estava com uma certa idade, ele resolveu tirar ele e colocar outra pessoa. E ele fez essa troca. E o homem sumiu da igreja. Passou-se alguns dias, chegou a notícia para o pastor José Wellington que o homem estava enfermo. Ele foi visitá-lo, visitou, orou por ele, e o homem não melhorou. Aí o filho desse irmão, desse obreiro que limpava os bancos da igreja, levou ele para se tratar. Ele não tinha nenhuma doença física, levou um psicólogo. O psicólogo falou: ele está com depressão. E tentou identificar o que aconteceu naqueles dias que chocou ele para ele ficar daquele jeito, porque ele é um homem muito feliz, alegre, radiante. Aí ele se abriu com o psicólogo. Ele disse: olha, a missão que Deus deu para mim aqui na terra me foi tirada. Ele falou: como assim? Ele falou: eu era a pessoa que limpava os bancos da igreja para 4 mil pessoas toda semana, e eu estou me sentindo num vazio fenomenal, porque a minha missão foi tirada. Aí a notícia foi dada para o pastor Wellington. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e devolveu ao camarada a função dele na igreja. Gente, a depressão foi embora. O homem novamente entendeu a importância dele dentro daquela denominação e o seu papel no reino de Deus. A depressão foi embora. E sabe como é que ele morreu? Sabe como é que Deus o promoveu à glória? Limpando os bancos da igreja. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Nenhuma missão é uma missão pequena dentro do reino de Deus. Todos são importantes, todos são valorosos, cada um cumpre o seu papel. O importante não é fazer coisas grandiosas, mas é fazer coisas ainda que pequenas com grandiosidade. Essa é a grande diferença.